Vi um caso uma vez que o cara, ele deu uma faca na própria barriga e depois tentou cortar a própria cabeça com uma faca. Então, aí nesse caso você vai ter que olhar outras coisas, certo? E nesse esteio ainda, que tipo de coisa dificulta o teu trabalho? Você fala, meu Deus, agora... Uma coisa é assim, que presente e é inerente ali, não tem o que a gente fazer, é a chuva, por exemplo. Certo? A chuva, ela acaba desfazendo bastante o local de crime quando a gente está falando de um local de crime externo. Até mais do que os próprios curiosos, certo? A gente tem um problema no Brasil hoje em dia da falta de cultura em relação às pessoas, como elas lidam com o local de crime. O local de crime, ele acaba sendo um espetáculo para as pessoas. As pessoas ficam curiosas, querem ver, e às vezes acabam não respeitando muito aquilo ali, certo? Mas, muitas das vezes ali, aquilo acaba não trazendo grandes problemas para o perito, tá? A gente consegue contornar isso aí, chegando lá, pede para isolar, não altera muita coisa, geralmente, né? Mas a chuva realmente, se for para citar o principal, que mais atrapalha no local de crime, a chuva desmancha uma mancha de sangue, a chuva pode movimentar um objeto que está ali no local de crime e tirar da posição original. Isso pode prejudicar bastante coisa. Então, com certeza, a chuva é talvez assim, o mais problemático. Numa cena de crime, assim, no local externo, né, o que é a primeira coisa assim, que o perito olha? O que ele... O perito, ele tem autonomia para trabalhar no local de crime. Ele tem total autonomia ali para exercer seu trabalho. Então, eu vou responder o que eu, como perito, acabo inicialmente fazendo. A primeira coisa que eu faço no local de crime quando eu chego é conversar com as testemunhas e o policial que está ali para ter um entendimento inicial. Mas isso tem um parênteses. Por quê? Eu não posso colocar minhas conclusões pelo que as pessoas falaram, certo? Mas eu posso utilizar disso para descartar a hipótese e fazer umas considerações iniciais. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. A partir daí, eu faço uma varredura, né, do local de crime como um todo e vou isolar ele mais ou menos para começar meu trabalho. Então, essa é a primeira coisa que eu faço ali quando eu chego no local de crime. E vamos lá. Eu vou deixar a Samantha te apertar um pouco, porque eu tinha separado uma pergunta, mas a Samantha vai apertar. Quando você se depara, e aqui a gente não pode, gente, falar certos termos, com alguém que tirou a própria vida, né? Qual é a diferença? Como é que você, Diego Lameirão, crava ou chega ao entendimento de que não foi um homicídio? Perfeito. A minha função como perito, num local de crime contra a vida, é determinar o que a gente chama de diagnóstico diferencial da morte, certo? Que é justamente separar a morte entre homicídio, a pessoa tirou a própria vida, morte acidental e uma possível morte natural. O que é morte natural? É basicamente uma doença ou uma velhice que não tem uma causa externa, certo? E eu não posso, como perito, cravar que foi uma morte natural, porque eu preciso do exame toxicológico ou do legista para cravar isso aí. Então eu vou inicialmente separar entre acidental, contra a própria vida e homicídio. Para eu fazer isso, vai depender muito do tipo de local de crime. Por exemplo, se for uma morte por precipitação, alguém cai de um andar muito alto, certo? O perito vai observar diversas questões ali no local. Por exemplo, é óbvio que isso não serve para você cravar 100%, então são um conjunto de fatores. Ele vai observar, existe desalinho ali onde a pessoa se jogou? Certo? O que significa isso? Tem objetos fora da posição, tem mancha de sangue ali, alguma coisa indica confronto. Quando a pessoa cai lá embaixo, existe vestígios de cimento, de parede no corpo dela? Por quê? Geralmente uma pessoa quando cai de uma morte acidental, ela tende a escorregar e bater rente aonde ela está. Tá? Um homicídio, um suicídio, a pessoa... Desculpa a palavra. Não tem problema, não tem problema. O homicídio, quando a pessoa tira a própria vida, ela acaba caindo um pouco mais para a frente, tá certo? Então é um conjunto de coisas que você vai analisar ali. É óbvio que não é só a perícia, tem a investigação, vai investigar o histórico da pessoa, certo? Vai saber se a pessoa, por exemplo,
já tinha outras vezes tentado fazer isso, vai conversar com familiares, então é um conjunto de coisas que vão levar a essa conclusão. Agora se envolve, por exemplo, uma arma, por exemplo. E aí a gente vai observar a posição que a arma estava, onde foi esse tiro, a quantidade de tiros, os desalinhos também, a presença do que a gente chama, por exemplo, de elementos secundários da balística forense, né? Pólvora, fuligem, fumaça na mão, certo? Uma pessoa que vai atirar, né, contra ela mesma pode ter essa posição. Então, para determinar o que aconteceu, se foi o tipo de caso, vai depender muito de cada caso. E uma coisa, infelizmente, é uma experiência que eu tive na minha vida, mas faz parte do meu trabalho, as pessoas são muito criativas para tirar a própria vida. Né? Eu vi um caso uma vez que o cara ele deu uma faca na própria barriga e depois tentou cortar a própria cabeça com uma faca. Então, aí nesse caso você vai ter que olhar outras coisas, certo? Então é um conjunto de elementos que você vai usar em que cada caso, né? E eu costumo dizer sempre que cada caso ensina o perito a trabalhar melhor no próximo caso. Cada caso tem uma novidade diferente, né? Então é bem complexo e tem que ser analisado individualmente cada caso. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas